Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vinda e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. Uma excelente tarde para você. E olha só que o bate-papo hoje é sobre a saúde da mulher. Iremos fazer uma consulta especial para elas, mas também para eles, para os parceiros. Porque se informar é mais do que importante no cuidado, na atenção à sua mulher, à sua parceira aí de toda a vida. Portanto, fique você também, homem, parceiro, ligadinho em todas as informações que a gente vai tratar aqui nessa tarde. Afinal de contas, é tão importante a gente saber como o outro anda. Eu aproveito, é claro, para te perguntar, para você, mulher, em algum momento você já sentiu, por exemplo, que o cansaço era tão grande, tão forte, que nem uma bela noite de sono era capaz de suprir? Pois é, você já teve ali dificuldades com o seu ciclo menstrual sem saber entender de fato por onde caminhar, o que poderia estar causando tudo isso? Pois então, se você conhece alguém que também passa por essas questões, nessa tarde nós iremos aprender sobre diversos manejos com relação à saúde da mulher, em que a alimentação é determinante. De que forma que a gente também consegue utilizar o poder dos alimentos para lidar e tratar com diversas condições. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é mais do que necessária, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Você consegue compartilhar o nosso link de transmissão através do nosso aplicativo Hitplay. E aproveita, é claro, para te lembrar que você pode baixar e ter a programação da Hit na tela da sua mão. Perdeu algum nosso programa? Perdeu um Vejam Só, um Jornal das 22? Através do aplicativo você consegue ter acesso à nossa programação de forma fácil, rápida e também gratuita. Portanto, não perca a oportunidade. E lembro também que muitas vezes a gente tem dúvidas com relação a sintomas, a diversas questões, né, que mudam ali dia a dia no nosso corpo e a gente muitas vezes recorre aonde? À internet, ao famoso Dr. Google. E aí a gente acaba tendo ali a nossa consulta, mas muitas vezes de forma atropelada e não individualizada também. Portanto, é claro, eu te convido a você participar dessa consulta que foi marcada para você. Encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo DDD 11 3337 5886. Você consegue participar também através do nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Não perca a oportunidade. Por lá a gente também espera que você participe de uma enquete que está aguardando por você. Diretor João Capellini, excelente tarde para você também. Coloca para a gente, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá o que a gente quer saber de você. O que mais você quer saber sobre esse assunto que nós iremos tratar hoje, que é a saúde da mulher e a alimentação? Quer dicas com relação à endometriose, como a nutrição pode ajudar? Sobre intestino e hormônios, as infecções de repetição, qual que é essa relação do intestino e dos hormônios e como que você consegue conduzir melhor as infecções de repetição que tanto ali te incomodam. E FIV, fertilização in vitro, alimentação e suplementação. Clica lá na alternativa que a gente vai trazer esse tópico para o nosso bate-papo. Combinado? Deixa eu aproveitar para te apresentar quem são as doutoras, as nossas convidadas que já estão por aqui prontas para compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. Na tela, a gente começa com a Clariana Colasso, que é nutricionista e também especialista em transtornos alimentares. Com 17 anos de experiência, escolheu a nutrição por unir a paixão pela culinária ao cuidado com a saúde. Defende uma alimentação equilibrada, sem radicalismos, priorizando escolhas saudáveis com espaço para o prazer. Acredita na moderação como base para uma vida saudável e mostra na prática que é possível comer bem de forma simples e também acessível. E agora, gente, eu te apresento Silvia Joly, ginecologista especialista em reprodução humana. Com 27 anos de atuação, dedica-se à saúde feminina e ao sonho da maternidade. Seu diferencial é o atendimento personalizado que honra as escolhas e a individualidade de cada paciente, além da excelência clínica. Acolhe com sensibilidade as expectativas, as ansiedades e os sonhos mais profundos de cada mulher. Silvia e Clariana, sejam mais uma vez bem-vindas, Clary. É um prazer enorme estar aqui nesse bate-papo, ainda mais com a doutora Silvia, a referência nessa área. Estou super empolgada que a gente vai ter uma cesta deliciosa. E a doutora Silvia, seja bem-vinda pela primeira vez aqui no Consulta. Obrigada, agradeço, é uma honra estar participando aqui da Consulta ao Doutor. Eu me sinto honrada de estar aqui, um prazer enorme. E para iniciar o bate-papo, a gente vai começar falando sobre a menstruação, que muitas pessoas
entendem ali como apenas um evento reprodutivo. Mas a menstruação diz muito sobre o nosso corpo, não é verdade, doutora? Sobre o corpo da mulher. Sim. Queria que você falasse um pouco pra gente sobre as fases, né? Porque até o nosso corpo ir lá, se preparar para menstruar cada mês e, claro, se abrir para esse ciclo reprodutivo, sim. Eu queria que você explicasse pra gente que fases são essas que dividem o nosso mês, por exemplo. Bom, primeiro, deixa eu só abordar as fases da vida da mulher, né? Tá. Que a gente fala, né, que existem duas fases muito marcantes na vida da mulher, que é a menarca, a primeira menstruação, e a menopausa, tá? A menopausa porque tem muitas mulheres que, né, tem dificuldade em aceitar, né, como se seu ciclo de vida estivesse terminando, e hoje não, hoje a gente sabe que a menopausa não é isso, a gente continua com tudo, a gente consegue fazer a mesma qualidade de vida, se cuidar, né, diferente de antigamente. E a primeira menstruação porque, né, é aquela menina que está se tornando mulher, né, aquela menstruação, né, ter que usar um absorvente, então é uma situação muito diferente para uma menina. Representa o início do ciclo reprodutivo. Do ciclo reprodutivo, então são fases muito marcantes, né, e a menarca que fica no meio das duas, né. E eu sempre falo que existem uns 2, 3 anos iniciais de amadurecimento da produção desses hormônios. Então, no começo, é super comum, né? As meninas adolescentes vão no consultório. Ah, minha menstruação está super irregular, veio uma vez, não veio mais, ou vem, fica 2, 3 meses sem descer. Isso acontece porque ainda existe uma irregularidade na produção desses hormônios, né? Que demora normalmente de 2 a 3 anos para se regularizar. E a partir do momento que isso se regula, né? É claro que tem mulheres, né? Por exemplo, com síndrome de ovários policísticos, que tem um desbalanço na produção dos hormônios. Mas as que têm um ciclo regular, a gente divide o ciclo menstrual na primeira fase, né? Que é a fase pré-ovulatória, a fase proliferativa, né, que o organismo está se preparando para a mulher ovular, né? E a mulher ovula, que é a fase ovulatória, e esse óvulo é utilizado por uma gestação ou não, tá? Se a mulher engravida, ela, né, 2 semanas depois, ela faz um teste de gravidez e pode constatar isso. Se não, o que vai acontecer? Mais ou menos umas 2 semanas depois da ovulação, a gente chama de fase lútea, que é a fase que a mulher vai, né, o corpo lúteo, né, que a gente fala que é produzido pós-ovulação, ele vai se degenerar e ela vai menstruar, né, 2 semanas depois. Olha só, gente, que lindo que é o nosso corpo, que sabedoria, né, que ele tem. E aí eu queria agora, claro, que você contasse um pouco pra gente qual que é a relação, né, da alimentação com essas fases que a doutora trouxe pra gente. Porque muito que a gente fala assim, ai, nossa, que vontade de comer um docinho, nossa, tô doida para comer um chocolate, a gente automaticamente associa isso, esse desejo, à nossa menstruação. É na fase lútea que isso acontece, o nosso corpo tem esse desejo de comer alimentos mais indulgentes, então a gente sempre reforça para ter o quê? Uma alimentação equilibrada, saudável, para não ter essa necessidade excessiva do açúcar, né? E o corpo é super inteligente, então conforme vai passando o mês, a gente vai tendo necessidades diferentes também, o corpo vai se adaptando. Então nessa fase pré-ovulatória, o que a gente precisa caprichar? Em vitaminas, minerais, as proteínas, entendendo que a gente pode estar ali gerando uma vida ou não, no caso que ela menstrue, né? Tá. E nessa fase pré-menstrual, a gente tem essa necessidade de um docinho, um chocolatinho. Essa é uma regulação normal do nosso corpo, basicamente para a gente ter aí um pouco mais de serotonina, que é o hormônio da felicidade, da dopamina também, que é o hormônio do bem-estar. E os alimentos podem agir de forma benéfica, fazendo o quê? Que esses precursores dos hormônios trabalhem em favor do nosso corpo. Agora, Clary, eu não tenho muita noção do que é uma fase folicular ou uma fase lútea. O corpo vai se adaptando. Agora, de uma maneira geral, a gente precisa se alimentar bem.
Existem formas, é claro, da gente ficar um pouco mais por dentro desses períodos hoje através da tecnologia, né? Existem diversos aplicativos que podem ajudar também a gente ficar um pouco mais por dentro desses períodos e da importância de cada um deles. Vamos falar agora um pouco sobre TPM e TDPM. Que situações são essas? O que elas significam? Quais são as diferenças? A mulherada bem sabe, né, o que é uma TPM, porque é tão difícil, né, você encontrar mulheres que não tenham, apesar de existir, não é verdade? Sim, sim. Então, assim, a TPM, né, que a gente fala, né, que é tensão pré-menstrual, é importante falar que nem toda mulher tem TPM, viu, gente? Porque, às vezes, tem muita mulher que chega no consultório, por exemplo, né, e tem aqueles sintomas de irritabilidade, alteração de humor, né? E a TPM é exclusivamente tensão pré-menstrual. Então, ela acontece sempre depois que a mulher ovula, que começa a aumentar os níveis de progesterona. Então, isso que faz da TPM, essa alteração hormonal que acontece na fase lútea antes de menstruar. Agora, né, e às vezes a gente pergunta, né, mas quando exatamente você tem esses sintomas? Daí tem mulher que fala, o mês inteiro. Então, quer dizer, daí não é bem TPM, né, porque a TPM acontece justamente nessa fase que, né, tem mulher que muda radicalmente, né, e tem muitas, assim, muito tratamento com vitaminas e nutrientes alimentares até para isso, né. E a TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, né, que é um termo mais usado atualmente, são em casos assim que a situação é mais intensa. São mais extremos. São casos mais extremos, né, que a mulher, assim, muitas vezes perde um controle emocional, às vezes precisa até de um auxílio, né, de uma terapia, né, de um auxílio extra aí para poder... Perde a capacidade dela, né? Conseguir, além, né, dos nutrientes, do tratamento, ela precisa de um apoio, né, psicológico, emocional aí para poder... né, ter qualidade de vida, né? Porque eu defendo muito a qualidade de vida. Sim. Então, eu falo assim que hoje a mulher não tem que sofrer porque entrou na menopausa, está faltando hormônio. A gente vai ajudar de alguma maneira a que ela, né, mantenha a qualidade de vida que ela tinha antes. A mesma coisa na TPM, não tem que sofrer. Né? A gente consegue hoje ajudar muito a mulher, né, que quer ser ajudada. Então... né, olha que bacana, gente. Existem tá meios aí isso, de lidar, né, melhor com a TPM, caso seja o seu caso, né? É importante dizer que basta você procurar aí uma boa ginecologista que pode te ajudar a encontrar um melhor caminho. Você estava falando, né, doutora, sobre essas mulheres que têm os sintomas de TPM para além desse período que seria o período pré-menstrual, certo? E aí são mulheres que sofrem praticamente o mês inteiro e que você diz que isso aí não diz respeito à TPM. Poderia ser uma carência, Clary, de magnésio ou cálcio, por exemplo? Pode ser, magnésio, cálcio, vitamina D, né? As pessoas não têm mais expostos ao sol, até a gente indica não realmente fazer essa exposição, só 10 minutinhos diário, mas a baixa de vitamina B, ela traz essa sensação que a mulher está deprimida muitas vezes. Então, a pessoa acha que está depressiva e, na verdade, ela está deprimida por carências nutricionais. Complexo B também é essencial para a saúde da mulher. Então, desde a vitamina B1, que a gente encontra nas carnes, até a B12, a gente precisa estar sempre em vigília, fazendo exames laboratoriais, porque muitas vezes as mulheres estão cansadas, prostradas, fadigadas por conta de carências nutricionais. Importante saber disso, não é verdade? Não necessariamente pode vir a ser uma TPM. Agora, Exatamente. para os casos de mulheres que sentem aí esse apetite maior, né, nesses períodos, dá para driblar através da oferta necessária, daquilo que o corpo está pedindo? Sem dúvida alguma. Primeiro, aumentar o consumo de água, né? Então, mulheres que têm muitos sintomas de TPM, elas se sentem também com mais retenção hídrica, que é normal, do estrógeno e tantos outros hormônios. Então, a gente precisa caprichar na água. Segundo e não menos importante é caprichar nos hortifrutos. Então, frutas, verduras, legumes, tudo isso vai trazer os micronutrientes necessários. A gente também precisa falar sobre as proteínas, que as mulheres, infelizmente, acabam comendo menos do que se deve. Então, caprichar nas proteínas animais para quem come, né? Então, carnes, ovos, frangos e peixes, e até os leites e derivados, até para prevenção do que? Da sarcopenia e osteopenia, que são doenças aí que vão acompanhando a mulher. Então, a sarcopenia é quando a musculatura fica
mais flácida, vamos dizer assim, né? E a gente precisa caprichar para manter os nossos músculos rígidos. E a osteopenia é a falta de cálcio que pode virar a osteoporose. Então, se a mulher não faz o uso adequado dos alimentos, ela precisa de suplementação. Muito importante a gente saber disso. E muitas vezes, quando a gente pensa em suplementação, a gente vai ali nas farmácias, né, Clara, e tem uma oferta enorme. A gente ouve falar, eu vi no programa, no Consulta ao Doutor, que pode ser falta de vitamina D. E ali já compra por conta. E esse caminho não é bacana, acho que é só importante a gente fazer esse alerta, né? Precisa fazer exame, identificar qual é essa taxa que está baixa, o quanto está baixa, para suplementar direitinho. Exatamente. Até esses polivitamínicos, né, tem que tomar muito cuidado quando tem todos os micronutrientes ali, porque muitos deles acabam não sendo absorvidos, né? Um compete com o outro pela absorção. Então, quanto mais a gente ter esse cuidado com o paciente, tratar de forma individualizada e fazer uma prescrição realmente necessária, porque muitas vezes as pessoas estão gastando dinheiro em vão e até sobrecarregando os seus rins, o seu fígado, com uma suplementação que muitas vezes não se faz necessário. Então, também não adianta, né, Dani, a gente suplementar, né, comprar aí todos os suplementos que são super interessantes à nossa saúde sem estar com uma alimentação equilibrada. Se o nosso corpo não está equilibrado, se a gente está comendo frutas, verduras, legumes, as fibras que vão ajudar no bom funcionamento intestinal, que também na TPM pode prejudicar ali o seu funcionamento e também trazer saciedade para essa mulher, não adianta suplementação nenhuma. Então, acho que é um conjunto, né? Se alimentar bem, se hidratar bem, para depois sim a gente vem com a suplementação. Por isso que o acompanhamento individual é tão necessário, inclusive médico. Para, inclusive, evitar o que a Clara falou sobre esses efeitos colaterais, sobrecarregar outros órgãos. Doutora Silvia, você estava comentando sobre a oportunidade que a gente tem de tratar aí a TPM, de não sofrer com ela. O uso de pílulas anticoncepcionais é um dos caminhos, por exemplo? É um dos caminhos, sim. É claro que assim, a gente tem gente que não precisa usar a pílula, porque assim, a pílula a gente usa não só como planejamento familiar, né, para prevenir uma gravidez, mas a gente usa muito para tratamento, né? Quem tem muito a síndrome de ovários policísticos com um desbalanço hormonal muito importante, então a gente trata, às vezes, com a pílula, né? Tem gente que não tem indicação de usar pílula e a gente consegue tratar com alimentação, com vitaminas, né, com outras... tratando, né, o edema também, né, de outras maneiras. Então, a gente consegue muitas vezes com isso. Agora, tem situações, né, que são mais intensas que a gente realmente precisa abrir mão, né, de medicamentos como o anticoncepcional mesmo, né? Então, eu sempre deixo bem claro, né, porque existem pacientes que vêm até com mães que falam, mas eu não quero que minha filha use pílula, achando assim que vai... de alguma maneira estimular que a adolescente comece uma vida sexual, né? E não, né? A pílula a gente usa muito para TPM também, porque como a TPM acontece pelo desbalanço hormonal importante que acontece nessa fase lútea, né, pré-menstrual, a pílula faz com que esses níveis se estabilizem. Então a gente você consegue equilibrar, a gente consegue um equilíbrio e não ter aqueles altos e baixos de produção hormonal. Então, com certeza é uma das opções, sim. Olha que bacana, que interessante. E aí eu aproveito para te perguntar, em contrapartida, se por um lado a pílula anticoncepcional pode ser benéfica, ela pode interferir na absorção e na assimilação de nutrientes? Muito pouco. Muito pouco, olha que eu acredito que nem existe essa correlação, né? Tá. Se fizer uso contínuo, indicado por bons especialistas, acho que não tem problema nenhum. Né, doutora? Então tá bom. Acho que o efeito adverso é nulo. É que o pessoal, muita gente, assim, vai na farmácia e pede uma pílula e usa qualquer pílula, né? Então, exatamente. E muitas vezes que nem pode ser utilizada, né? E aí também, aí que tá. Às vezes a pessoa acaba usando com outros medicamentos ou com suplementos na hora errada, então tem um horário certinho que o médico vai passar. Bacana. Não, e fora que, só um parênteses também, que é muito comum, né? As pessoas, eu quero a melhor pílula que existe. Gente, não tem a melhor pílula, tem que ser aquela que se adequa ao seu caso, né? Aos seus sintomas, né? Isso é uma coisa bem importante de falar também. Muito importante também. Aí eu queria falar agora um pouco sobre a intensidade do fluxo. Por exemplo, uma pessoa com um fluxo muito intenso. Quando uma pessoa chega com essa queixa no seu consultório,
por onde caminha a sua investigação, né? O que pode ser, o que isso pode significar? Bom, primeiro, pode ser o que a gente chama de funcional, né? Ou seja, da própria genética da pessoa, né? Tem mulheres que têm um fluxo mais intenso e não tem absolutamente nada. Mas a gente sempre pesquisa distúrbio de coagulação e uma das situações também que faz com que o fluxo menstrual aumente bastante é a endometriose. Na verdade, não é a endometriose, é a adenomiose, né? Que é uma prima da endometriose. Na verdade, é como se fosse a endometriose na parede do útero, né? Então, são situações assim, que até muitos anos atrás se pesquisava só mais para frente, sabe? Depois dos 30 e poucos anos. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a conscientização grande tá justamente aí, né? Ou seja, uma menina que menstrua em muita quantidade, ou com uma cólica intensa, que a gente não consiga tratar, né, da maneira convencional, né, uma cólica que a gente não consiga tratar, um fluxo intenso que a gente não descubra nenhuma alteração de coagulação, uma genética, né, alguém da família que tenha o mesmo histórico, a gente realmente parte para essa pesquisa assim, coisa que a gente não fazia antes, né, em adolescente, né, em jovem. Interessante. E hoje em dia o diagnóstico precoce é muito importante, sabe? Muito. Porque aí você já começa a tratar e a lidar, inclusive, quando a gente pensa É. na relação da fertilidade, né? Isso aí também é muito Sim, importante. porque é uma doença progressiva e a gente consegue, né? Antes a gente pensava que bloqueava, mas a gente consegue retardar muito a evolução dela, sabe? Então, assim, o histórico é outro. Perfeito. E aí, quando a gente pensa nessa pessoa, né, nessa paciente que menstrua demais, tem um fluxo muito intenso, provavelmente uma adenomiose, o consumo de ferro precisa ser aumentado, doutora? Para evitar, por exemplo, essa baixa, né? Sem dúvida nenhuma, por isso que é tão importante a gente consumir a carne, né? A carne bovina, para quem come, e quem não come, muitas vezes precisa de suplementação por via oral. Existem também as proteínas vegetais, como as leguminosas, então feijão, a soja, as próprias oleaginosas são super saudáveis para a saúde da mulher, que podem sim também ajudar, e também diminuir os açúcares e processados, né? Os ultraprocessados. Isso faz parte de uma alimentação saudável, de uma mulher saudável, diminuir a ingestão de gorduras, açúcares e os ultraprocessados. Então, tudo isso, né, em conjunto faz com que a pessoa tenha mais saúde, mais bem-estar e mais qualidade de vida. Até porque se a gente consome muitos açúcares, né, e gorduras e ultraprocessados, a gente naturalmente se cansa mais, se prostra mais, tem menos energia vital. E quando a gente tem uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, com muitas vitaminas e minerais vindo aí dos verdes, a gente se sente muito melhor, muito mais vívido, muito mais ativo também. Olha aí, gente, como até nestes casos a alimentação, a desinflamação do corpo é extremamente necessária. E agora eu queria falar sobre a amenorreia, que seria a ausência da menstruação, que é o quadro completamente diferente, né? O oposto disso que a gente está falando sobre o fluxo intenso. Pode significar desequilíbrio hormonal, nutricional e até estresse, né? Então, quando uma paciente chega no seu consultório, doutora, com essa queixa, né? Estou sem menstruar há X tempo. Que tempo é esse que já te levanta um alerta e por onde caminha, claro, a sua investigação? Bom, uma coisa que a gente sempre diferencia, sabe, Dani, é a questão de ser amenorreia, a gente chama amenorreia primária ou secundária, ou seja, é uma mulher que nunca menstruou, uma mulher que menstruava e parou de menstruar, né? Tá. Porque a primária, a gente, né, que é aquela que nunca menstruou, a gente tem que investigar o órgão reprodutor, né? Porque tem muita mulher que tem os ovários, né? Ou seja, produz os hormônios, tem os ovários. Então, assim, aparece pelo, todas as características, mama, pelo, mas tem alguma alteração no útero, né? Ou ausência do útero. Então, não menstrua por ausência de útero, alguma malformação no útero. Então, né, tem essa questão de malformação do próprio sistema reprodutor. E quando é uma amenorreia secundária, ou seja, ela menstruava e parou de menstruar, assim, a investigação não é simples, né? Não é Porque simples. a gente tem que... a gente tem, né, vários comandos cerebrais, né, que mandam informação para os nossos ovários produzirem os hormônios, né? Então, a gente tem o hipotálamo, a gente tem a hipófise, que manda para os ovários. Então, a gente precisa primeiro descobrir se essa alteração está vindo
do hipotálamo, da hipófise, do ovário ou mesmo do útero, tá? Porque tem algumas situações, por exemplo, mulheres que passaram por uma curetagem uterina e formam aderências internas que não menstruam por um fator uterino, ou seja, ela produz tudo, mas aquele endométrio dentro do útero não se espessa o suficiente para que ela menstrue, tá? Então, assim, a gente só consegue tratar, aí tem a questão também do estresse, né? Tem, uma coisa importante também é aquela tríade da mulher atleta, né? Aquela mulher que malha muito, aquela coisa, aquelas corredoras excessivas, baixo peso, né? De baixo peso. E essas, né, acabam tendo um déficit nutricional muito grande, né? Então, assim, isso repercute muito, né? Que a amenorreia faz parte disso, né? Então, esse déficit nutricional, assim, né, é uma das causas muito importantes também para isso, tá? O estresse também, né? Então, primeiro foi das causas orgânicas aí, mas tem muito essa parte de estresse, essa parte nutricional também. Então, assim, a abordagem é enorme. Eu falo que a gente fica de cabelo em pé às vezes, sabe? Porque para tratar a gente precisa entender a causa, né? Isso às vezes não é fácil esse caminho. E a síndrome do ovário policístico? Ela consiste na ausência da menstruação ou numa menstruação irregular? Pode ser um ou outro, tá? É uma coisa que também, antigamente o pessoal chamava de síndrome de ovário policístico quando fazia ultrassomzinho, então o ultrassom dava aqueles microcistos, né? E hoje a gente tem que desmistificar muito isso, porque tem muita paciente que tem faz ultrassom da microcisto, já sai de cabelo em pé, né? E não é bem isso, né? Quem tem a SOP, a síndrome de ovário policístico, das características assim, mais importantes é a alteração menstrual, que pode ser a falha da menstruação, a amenorreia, ou podem ser os ciclos mais longos, né? Aquele ciclo que passa de 35 dias normalmente, tá? Então, assim, eu sempre falo que, assim, o que é a SOP? A SOP nada mais é do que um desbalanço na produção dos hormônios, né? Para até desmistificar que o pessoal acha que tem uma doença grave. Não, você produz os mesmos hormônios, só que eles estão desbalanceados, né? Então, assim, eu falo que, né, que é uma das síndromes mais fáceis de tratar, porque a gente consegue balancear isso daí, na maioria das vezes, né? Olha que bacana, que interessante. E daqui a pouquinho a Clara vai contar pra gente qual que é uma alimentação bacana e ideal que vai ali ajudar a compor, né, esse tratamento que a doutora estava comentando. Mas antes eu gostaria de chamar uma perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Primeira participação aqui do nosso público é a Carla Santos, de Goiânia. Carla, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você também. É normal ter muita cólica no começo da adolescência ou isso pode significar algum problema de fato? Olha, Carla, tem gente que tem um pouquinho de cólica no começo e isso vai melhorando com o tempo, até por conta, né, do que eu falei, daquele amadurecimento na produção dos hormônios, né? Mas se essa cólica é persistente e o mais importante, além de ser persistente, é não melhorar com os analgésicos ou anti-inflamatórios convencionais, ou seja, aquela cólica que você não consegue tratar, né, com as medicações convencionais, a gente precisa sim fazer uma investigaçãozinha né, mais avançada para realmente ter certeza que aquilo lá é da própria pessoa, né? Ou seja, genético. Às vezes você nem sabe quem da sua família teve isso, né? De repente, minha mãe não tinha cólica, minha tia não tinha cólica, mas às vezes é um parente mais distante e você carrega essa genética. Então, na grande parte das vezes não tem nada, né? É só funcional mesmo, mas a gente tem que excluir outras coisas, sim, se ela não melhora. E para você que está gostando aqui do nosso bate-papo sobre a saúde da mulher, consulta ao doutor, vai para um rápido intervalo e já estou te esperando. Consulta ao doutor está de volta. Seja mais uma vez bem-vinda e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Caso você tenha acabado de chegar, o bate-papo hoje é sobre a saúde da mulher e a relação com a alimentação. Muitas vezes a gente não faz essa conexão, mas tem relação direta.
Pois é, e você que é parceiro, que tem ali a sua parceira, se preocupa com ela, fique ligadinho nesse bate-papo, afinal você vai ter muita informação para trazer orientações também. Você não está excluído do nosso bate-papo, não. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é necessária, nós estamos em transmissão ao vivo, tanto pelo site quanto pelo aplicativo. Então você consegue compartilhar o nosso link de transmissão através do site, que é www.hittv.com.br, ou ali só no comando do aplicativo de forma fácil e muito ágil. Combinado? Te convido, é claro, a você participar dessa consulta. Aproveite para tirar suas dúvidas. DDD 11 3337 5886. Consegue participar também através do nosso Instagram, @consulta_doutor-HitTV. Por lá temos uma enquete e queremos, é claro, a sua participação. Diretor, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela, @consulta_doutor-HitTV. Lembrando, o que mais você quer saber sobre a saúde da mulher e a alimentação? Quer saber sobre endometriose, como a nutrição pode ajudar? Clique então na primeira alternativa. Sobre a relação do intestino e dos hormônios, como lidar com as infecções de repetição? Ou FIV, fertilização in vitro, quer saber sobre alimentação e suplementação? Clique então na terceira alternativa. E deixa eu aproveitar, é claro, para te apresentar quem são as nossas convidadas, as médicas que estão aqui já compartilhando com a gente todo o conhecimento delas. Doutora Silvia Jolie, ginecologista especialista em reprodução humana, e a Clariana Colasso, que é nutricionista especialista também em transtornos alimentares. Gostaria, claro, de agradecer a presença de vocês mais uma vez. A gente terminou o primeiro bloco falando um pouquinho sobre a relação, sobre o que é a síndrome do ovário policístico. Agora a gente vai entender com a doutora Clary qual é a relação da alimentação, como que eu consigo conduzir o meu tratamento e tendo como a minha aliada a minha alimentação, é claro, aquilo que eu consumo ao longo do meu dia. Dani, é importante a gente pensar que nenhum alimento de forma isolada vai prevenir, tratar e curar absolutamente nada. Então, assim, nossa, mas para a SOP a gente tira o glúten da dieta, ou tira o glúten, a lactose, ou retira o açúcar. Então, vamos pensar, se eu tenho uma alimentação equilibrada, não tenho nenhuma necessidade de restrição, nenhuma sensibilidade, devo comer de forma equilibrada e saudável. Agora, se tem alguns alimentos que fazem com que a gente não se sinta bem, aí sim eles precisam ser retirados da dieta. Também é importante falar a questão do intestino, Porque não importa só o que a gente come, e sim tudo que a gente come, absorve, utiliza e excreta. Então, a gente precisa ver se essa pessoa está com bom funcionamento intestinal, até pessoas que não funcionam bem o intestino. Você acabou de falar sobre os pré e probióticos. Essas pessoas são enfesadas, são mal-humoradas, Então, esse enfesamento que a gente já fala por si só, traz esse mau humor característico da mulher. Então, assim, a gente precisa avaliar como está esse bom funcionamento intestinal também. Então, os pré-bióticos ajudam, os probióticos ajudam e as fibras são extremamente necessárias. E onde a gente consegue isso? Nos vegetais que eu tanto falo por aqui, na combinação de arroz e feijão, nas leguminosas, tudo isso vai trazer saciedade para a mulher, ou seja, ela vai comer menos, vai se sentir mais satisfeita, logo vai ter um controle melhor do seu peso e vai fazer com que o seu intestino funcione ainda melhor. Pois é, e essa questão da saciedade é muito importante para nós mulheres, não é? Vamos para mais uma participação da nossa audiência na tela. Agora a gente recebe, pessoal, uma pergunta anônima. Muito obrigada por encaminhar o seu questionamento. Boa tarde para você também. Estou com a libido muito baixa e praticamente sem vontade de ter intimidade com meu parceiro. Isso está me preocupando bastante. Meus exames e vitaminas estão normais, tenho 60 anos. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu relato. E aí, doutora? Bom, eu costumo dizer que a falta de libido é multifatorial, E não é uma coisa tão simples, Porque as pessoas associam muito a falta de libido com a falta de hormônio, principalmente depois da menopausa. E nem sempre é falta de hormônio, Isso tanto é verdade que muitas vezes os hormônios estão baixos, a gente repõe e a libido não volta a acontecer, Então, assim, lembrando que realmente essa fase do climatério, da perimenopausa, é uma fase que a mulher para de produzir estrógeno e a testosterona, ao mesmo tempo, cai bastante também. Então, isso pode acontecer por falta de hormônio, sim, mas não são todas as mulheres que percebem essa falta de libido com essa queda hormonal, tá? Então, uma coisa muito importante, de ser avaliada, que
acontece que, né, com todo ser humano, especialmente as mulheres, né? As mulheres tendem a ser mais ansiosas, mais estressadas até pela rotina de vida, né? Aquela rotina muitas vezes tripla, né? De casa, filho e trabalho. Então, uma das maiores causas de queda de libido é estresse e ansiedade, gente. Parece uma coisa assim óbvia, mas não é, tá? Então, para o homem funciona diferente, né? Para a mulher não. Para a mulher o estresse o cansaço, a ansiedade impacta muito nessa questão de libido. E é claro que também o relacionamento com o parceiro, né, gente? Não... Então, assim, é uma questão que envolve muita coisa. Relacionamento com o parceiro, estresse. E nessa parte aí, né, entra muita parte nutricional, né, Clary? Porque, né, a gente tem que abordar tudo, né? Então, porque é muito simples, né? Às vezes parece muito simples, né? O pessoal chega lá no consultório, quero hormônio para melhorar minha testo. Muitas vezes é o hormônio sim, mas nem sempre. A gente precisa abordar muito bem essa situação. Por isso que eu falo que, né, ginecologia é uma... Às vezes a gente trabalha um pouquinho de terapeuta, né? Porque a gente tem que abordar tudo, né? Não é tão simples. Né? Não, e às vezes as pessoas também só têm os finais de semana para namorarem. E aí vão comer uma bela de uma feijoada, vão comer alimentos mais gordurosos, ou vão no rodízio de pizza. Gente, não há corpo também que segure, né? Essa relação. Então também é importante a gente avaliar o quanto a gente está comendo e tendo essa preguiça, né? Vamos dizer assim, esse cansaço de ter essa intimidade com um parceiro, porque é muito comum a gente ver isso, ainda mais pessoas que, né, recém-casadas, acabam, né, saindo muitas atividades, indo na igreja, comendo muito, ficando muito satisfeito, né, às vezes acaba deixando essa intimidade de lado. E trazendo um pouco dessa questão que a doutora Silvia trouxe, né, aqui no bate-papo, questionando, trazendo um pouco a resposta para a nossa pergunta da telespectadora, essa questão da saúde mental, né? Muitas vezes a gente também acaba jogando tudo, a famosa fome emocional. Então você acaba estando muito estressado, você joga na comida, come demais, se alimenta completamente errado e isso... Prazeres momentâneos, né, passageiros. Exatamente, acaba também interferindo. Mas o bacana, então, é você fazer ali uma consulta, um levantamento de todos os seus exames, entender por onde que anda o seu corpo, os seus níveis hormonais, sim, e aí entender com o seu médico qual que é o melhor tratamento. Mas essa questão multidisciplinar é importantíssima também, né, doutora? Sim, muito. Esse tratamento multidisciplinar é uma nutri que te ajuda de um lado, é uma terapia que te ajuda do outro, aí da igreja, é claro, e também, é claro, a gineco, para entender e fechar todo o seu diagnóstico. Mas muito obrigada, viu, pela sua participação. E seguindo aqui no nosso bate-papo, queria entender as alterações na tireoide, de que forma que elas se manifestam no nosso corpo e que elas têm a ver também com a forma como a gente se alimenta. Bom, tem as alterações da tireoide, né, que por aumento, né, dos hormônios tireoidianos e outras por diminuição, né? Então, o hipertireoidismo ou o hipotireoidismo, que é muito mais frequente, né, o hipotireoidismo. E o hormônio da tireoide é um hormônio, assim, fundamental para o metabolismo, né? O metabolismo funcional do corpo e muito importante também na saúde reprodutiva, né? No ciclo menstrual. Então, um dos maiores exames que a gente pede também de investigação, quando a mulher não menstrua, tem alguma irregularidade menstrual, é o hormônio da tireoide, porque ele é fundamental para que a mulher cicle, né, tem essas menstruações regulares e tudo mais. Então, fora outras situações, né, assim, o hormônio da tireoide é muito importante na gestação, que ele esteja, né, adequado para não ter problemas com o nenê. Uma mulher que quer engravidar, assim, assim, de suma importância, tanto que os níveis que a gente considera normais para uma mulher que não está tentando engravidar são uns. Para uma mulher que quer engravidar, a gente precisa de níveis bem menores de TSH, ou seja, níveis menores de TSH quer dizer que os níveis dos hormônios tireoidianos são um pouquinho maiores, né? A gente precisa, né, de um nível diferente, tá? Porque aquela mulher que quer engravidar tem uma outra demanda, então a gente precisa ficar muito atenta a isso, porque pode atrapalhar esse processo, né, ovulatório e de engravidar.
E a pessoa que quer engravidar, ela tem que estar bem alimentada, bem nutrida. Então, preparar essa casinha para receber esse bebê, para realmente, porque toda a nutrição que faz, né, gerar a criança, estar a criança se desenvolvendo e até os primeiros meses dessa criança pós-nascida vem da mãe. Então, a mãe tem que estar muito bem nutrida para isso também, né, doutora? É fundamental. Isso daí é importantíssimo, gente. Quando a gente está pensando ali em gerar um bebê, a alimentação, essa orientação também é extremamente importante. Quando a gente fala da tireoide, né, doutora Clara, eu tenho certeza que algumas pacientes já devem ter batido ali no seu consultório e questionado: olha, eu estou engordando, será que eu estou com algum problema com a minha tireoide? Por onde que eu vou? Que caminho que eu faço? É muito comum a gente escutar que a pessoa está engordando por conta da tireoide. Vamos lá. Geralmente as pessoas estão engordando porque tem esse balanço, né? Esse desbalanço energético. Então come-se mais do que se gasta. Infelizmente a balança é uma matemática exata, né? Comeu mais do que se deve, o resultado ali vai ser positivo. E se comer menos do que se deve, o resultado vai ser negativo. Então existe sim uma diminuição do gasto energético basal, mas ele é muito pouco para ter tamanha repercussão de ganho de peso, né? Porque às vezes a pessoa está 10, 15, 20 quilos acima do peso e acha que é por conta da tireoide. E não é. É uma falta de uma a falta de uma alimentação saudável e a inatividade física. Então, quanto mais a gente se mexer, melhor a gente comer, melhor será a nossa saúde e até a regulação dos nossos hormônios também. Maravilha. Dietas extremamente restritivas acabam também interferindo no ciclo, não acabam? Com certeza. Principalmente a gente falando aí de dietas extremamente restritivas, quando a gente fala de anorexia, por exemplo, que é um transtorno alimentar, né? Uma das características, né, é a amenorreia, então é a ausência de menstruação. Isso acontece por conta do baixo peso, baixa nutrição e aí acaba acessando alguns hormônios e não produzindo aquilo que se deve produzir de forma normal no nosso corpo. Então, assim, tem que ser atento, né? A mãe ou a pessoa muito próxima que está vendo que adolescente, principalmente, por que a gente fala adolescente? Porque é mais comum. Tá com muito baixo peso, tá se negando a comer, não está mais menstruando, tem que investigar o que está acontecendo, porque pode ser sim um distúrbio da alimentação. E a gente tem ali, gente, anorexia, bulimia, transtorno de compulsão alimentar periódico, né? Que muitas vezes as pessoas acabam confundindo. Então, não estou muito bem emocionalmente, acabo tendo uma fome muito emocional. Aquilo que é considerado um exagero acaba se tornando um transtorno realmente, onde a pessoa perde um pouco a capacidade, um pouco não, né? Totalmente, a capacidade de controle do que está ingerindo, ingere altíssimas densidades nutricionais, ou seja, muita energia em um espaço curto de tempo, que outra pessoa no meu lugar não faria igual. E também o sentimento de culpa, né? A pessoa come alguma coisa, ela se sente muito culpada depois, né? E às vezes acaba querendo expurgar ou gastar energia. Então é muito comum a mulher ter isso, né? Come muito no final de semana, na segunda, terça, quarta-feira, acaba tendo uma dieta muito restritiva. E isso não é saudável para o nosso corpo, né? Eu falo que não existe uma dieta saudável que comece num dia e termina no outro. Dieta a gente começa na segunda, uma alimentação saudável e equilibrada a gente começa todos os dias. E olha que bacana, né? A Clara trouxe, inclusive, nessa fala dela, alguns sintomas, alguns sinais que os pais e as mães podem e devem ficar atentos nos seus filhos, que são costumes aí bastante comuns. Vamos para mais perguntinha da nossa audiência? Pergunta na tela. Agora a pergunta é da Neuza Tasca, de Criciúma, Santa Catarina. Neuza, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você também. Estou na menopausa e tive um sangramento. Fiz uma histerectopia e não apareceu nada grave, mas me orientaram a fazer uma curetagem. Como não tenho mais nenhum sintoma, eu gostaria de saber se eu realmente preciso fazer esse procedimento e o que é exatamente a curetagem. Doutora Silvia. Oi, Neuza. Pergunta bem boa. Não é normal ter sangramento pós-menopausa, tá? Então, todo sangramento pós-menopausa tem que ser investigado. No caso, o que é a histeroscopia, né? Eu explico que a histeroscopia é como se fosse uma endoscopia do útero, né? Da mesma maneira que na endoscopia uma câmera entra pela boca para ver o estômago, na histeroscopia uma câmera entra por dentro, né, da vagina, entra dentro do útero para a gente ver
a cavidade uterina, tá? Porque se sangrou, pode ter alguma areazinha dentro do útero espessada que não deveria estar, tá? Alguma lesãozinha que, se não tratada, um dia pode virar câncer. Então, a gente tem que investigar, tá? Tem que investigar de qualquer maneira. Quando se faz a esteroscopia, porque assim, antigamente só se fazia curetagem, tá? A esteroscopia veio, na verdade, para substituir a curetagem, porque a curetagem, você coloca um instrumento lá dentro e raspa dentro do útero para fazer a biópsia. Na esteroscopia, você está olhando com uma câmera, então você vê aonde que está alterado e tira o pedacinho para mandar para a biópsia, tá? Então, na verdade, eles fazem a mesma coisa, só que a esteroscopia faz a mesma coisa da curetagem, só que ela é mais direcionada, tá? Então, se você tiver acesso à esteroscopia, melhor. Se não tiver acesso, pelo menos uma curetagem é importantíssima, porque a gente consegue detectar algumas lesões, assim, que não são malignas, mas que poderiam virar se a gente não tratar, né, no momento exato. E diagnosticando rápido, já trata e resolve, não é? Neuza, muito obrigada pela sua participação. Obrigada mesmo, você enriqueceu o nosso bate-papo. E agora vamos juntos, então, conferir o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Então vamos lá, a pergunta foi o que mais você quer saber sobre a saúde da mulher e a alimentação. A alternativa mais votada, essa questão do intestino, hormônios e as infecções de repetição. Então vamos lá, começando pela doutora Silvia. Qual que é essa relação? Olha, quem sofre muito com candidíase, infecções de repetição, né? De que forma que o intestino tem ali o seu valor? Sim. Hoje em dia se fala muito, né, em microbioma intestinal e uterino agora, né? Agora, nos últimos anos, né, tem se falado muito em microbioma uterino também. Então, assim, o intestino, com certeza, né, a saúde intestinal, com certeza, é muito importante aí para esse equilíbrio hormonal, né, e especialmente nessa fase de climatério e pós-menopausa. Então, é uma fase que é muito importante, né, que você tenha, quando a gente fala em microbioma, a gente está falando da flora, né, de flora normal intestinal, né? Então, a gente precisa que alguns lactobacilos existam dentro do intestino, a gente precisa que eles existam dentro do útero também. Então, tem muito essa abordagem hoje nas infecções vaginais de repetição e nas infecções uterinas, né? Porque, por exemplo, eu que faço a parte de reprodução, se a paciente tem uma infecção, uma inflamação dentro do útero, esse embriãozinho não se implanta. Então, o microbioma uterino é isso também, a gente avaliar essa flora dentro do útero, ela está adequada para receber esse embrião, né? Então, é bem complexo isso. Asinha perfeita, né? E por isso, a importância daquilo que você até trouxe antes no nosso bate-papo, né? O uso de prebióticos, probióticos, os iogurtes, né? Que trazem bastante proteína e cálcio também para essa mulher e já ajudam também com os probióticos, prebióticos. É super importante. Uma coisa que a gente não falou, quais são os alimentos que podem amenizar até essa questão da infecção de repetição junto com o climatério, que é super importante, né? Os fogachos que as mulheres sentem, os chás, né? Chás são super benéficos para a mulher, então chá de amora. Tem vários estudos científicos que já falam assim, com todas as frutas vermelhas, são riquíssimas em antocianinas, que são compostos bioativos que vão ajudar na saúde da mulher num todo. E os chás são super benéficos, têm um valor super acessível e pode diminuir até a retenção hídrica, além de aliviar esses sintomas também. E é muito bacana, porque eu imagino que muitas mulheres não façam, né, essa associação do chá para melhorar ou regular ali os fogachos. Então já fica ali uma boa dica. Toma um chá gelado, tá? Se você tá se sentindo com muito calor, toma um chá gelado. Quando você falou chá, eu falei, nossa. Põe umas pedrinhas de gelo no chá de amora, que é uma delícia e tem realmente comprovação científica que ajuda nesses sintomas. E é muito bacana, né, a importância dessas plantas aí. Gente, gostaria demais de agecer o Já? bate-papo. Infelizmente, o tempo passa muito
tanta rápido, coisa, não é né? A gente verdade? nem percebe. Agradeço demais. E para você que gostou, quer conhecer um pouco mais sobre o trabalho da doutora Silvia Joly, ginecologista especialista em reprodução humana, ela deixa à sua disposição o Instagram, doutora Silvia Joly, ginecologista, o WhatsApp, DDD 19 999531610. E a doutora Clariana Colasso, nutricionista especialista em transtornos alimentares, deixa à sua disposição o Instagram, Clariana Colasso, da forma como está aparecendo aqui na nossa tela. Muito obrigada mais uma vez pela companhia, gente. Um excelente restinho de tarde, um excelente final de semana para você. E a gente volta a se encontrar na nossa próxima consulta, que é segunda-feira, às 16 horas. Até mais. Obrigada, doutoras.